sofrimento, as perseguições são necessárias para a nossa glorificação. E aqui nós vamos apresentar algo que na maioria das vezes, ou a maioria dos cristãos, não tem nem ideia desse ensinamento. Ele diz assim no versículo 4, olha: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas quem? As perseguições e tribulações que vocês estão suportando, elas dão prova, salvo engano na versão atualizada diz testemunho, né? Elas dão prova, elas demonstram, elas são, lá fala, são a evidência, né? Elas evidenciam ou dão a prova do justo juízo de Deus e mostram o desejo de Deus de que vocês sejam considerados dignos de seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, duas coisas precisam ser levadas em conta aqui. Primeiro, três coisas, né? As perseguições e tribulações. Segundo, o justo juízo de Deus. E terceiro, a dignidade de que precisamos para entrarmos no reino de Deus. Então o que Paulo está dizendo é que quando os irmãos de Tessalônica estavam sendo perseguidos, estavam sendo provados, passando por lutas, provações e sofrimentos, na verdade eles estavam sendo perseguidos por causa da palavra. O apóstolo Paulo logo dá um sentido aqui soteriológico, um sentido de salvação. Ele diz: vocês ao serem perseguidos, vocês ao serem provados, ao sofrerem por causa do evangelho, vocês estão sofrendo o justo juízo de Deus. Então olha a perspectiva do apóstolo. Humanamente falando, a gente via apenas pessoas sendo perseguidas. E o que nós falamos quando estamos sendo perseguidos? Nós ou revidamos, ou nós criticamos, ou nós ficamos debatendo, porque estão perseguindo a igreja por causa disso, por causa daquilo. Geralmente quando sai alguma manchete em algum jornal do mundo, falando de cristãos sendo perseguidos em alguns países, né, comunistas, geralmente países comunistas, aí as pessoas me mandam essas manchetes, né? Alexandre, estão perseguindo a igreja na África, em tal lugar, em perseguição, pessoas morrendo, igrejas sendo, locais de reuniões sendo queimados, os irmãos sendo perseguidos. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que as perseguições, elas devem ser vistas pelo aspecto espiritual. Ou seja, na medida em que os cristãos são perseguidos, e nós aqui no Brasil não somos perseguidos, né? Não sei se eu digo graças a Deus ou misericórdia, mas o fato é que Paulo está dizendo que essa perseguição, esse sofrimento físico que eles estavam sofrendo, era na verdade Deus aplicando o justo juízo sobre a igreja. E aqui eu quero começar a pensar isso com os irmãos. A primeira coisa, vocês sabem que existe o juízo divino, né? Geralmente os crentes pensam, ora, nós nos convertemos a Jesus para nos livrar do juízo de Deus. Ou seja, Deus vai derramar um juízo sobre a terra, perfeito? E para nós nos livrarmos desse juízo, nós então aceitamos a Jesus e, portanto, estamos livres do juízo. Aí alguém, poeticamente falando, diz assim: todo o juízo de Deus recaiu sobre o seu filho. Alguém diz isso. De modo que quantos quiserem se livrar do juízo de Deus, que se abriguem à sombra da cruz, porque ali o juízo já foi derramado. Não há mais juízo a ser derramado, né? E agora, quem não se abriga à sombra da cruz, então receberá o juízo de Deus no último dia. Fica bonito, é bonito isso,
né? Coloca isso dentro de uma pregação evangelística, etc. Mas a verdade não é bem essa, né? A verdade não é bem assim, deste modo, porque, como Paulo coloca aqui, o juízo é chamado inclusive de reto juízo. Nessa versão NVI diz o justo juízo de Deus. O juízo de Deus, ele tem uma finalidade. Entenda que o juízo de Deus não é uma retaliação divina, conforme o cristianismo costuma compreender. Ou seja, os crentes pensam, Deus está irado, e porque ele está irado, ele então vai destruir o homem por causa da sua ira. É um Deus nervoso, né? Um Deus implacável, um Deus magoado, um Deus incapaz de perdoar, que oferece ao homem salvação e diz, se você não aceitar, então eu vou derramar sobre você a minha ira, te jogando dentro de um tacho de fogo. Então, os crentes, de maneira geral, costumam entender o juízo de Deus como sendo uma reação divina contra aqueles que não lhe aceitaram. É assim que eles pensam o juízo. E jamais podemos pensar o juízo de Deus dessa forma, por esse ângulo, uma vez que a finalidade do juízo de Deus não é a retaliação. Deus não está retaliando o homem porque não o recebe, porque não recebe o evangelho. Lembremos que a Bíblia declara que Deus é amor. E a mesma Bíblia diz que o amor não se ressente do mal. A Bíblia diz que o amor não paga o mal com o mal. Então imagine vocês que se Deus, ele nervoso, porque o homem não o aceita, porque o homem não lhe segue, porque o homem não lhe serve, se Deus preparasse um tacho de fogo para este homem, Deus estava agindo semelhantemente ao homem. Ou seja, o homem fez um mal contra Deus, Deus prepara um outro mal contra o homem. Ou seja, mal que é pago com o mal gera um ciclo interminável e vicioso de violência. Alguém pode perguntar, ora, e para que serve então o juízo divino? Então eu chamo a atenção dos irmãos para o que está aqui nesse texto. Nós não vamos poder falar tudo isso hoje, vamos gastar na verdade umas 4, 5 semanas para esgotar esse tema, mas só para os irmãos entenderem. Olha na sua Bíblia. No versículo 5, diz que essas lutas, perseguições e tribulações são a prova, são a evidência do justo juízo de Deus. Perfeito? No versículo 6, você vai encontrar: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês, os que estão sendo atribulados. Versículo 8: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Então o que eu quero que os irmãos entendam é que quando a Bíblia fala sobre o juízo divino, antes de nós entendermos a finalidade do juízo, devemos entender que o juízo de Deus é tanto para os santos quanto para os perdidos. Então, tanto os santos, os salvos, quanto os perdidos, ambos participam em certa medida do juízo divino. Aqui Paulo está dizendo que aquilo que os irmãos estavam sofrendo era uma evidência do reto juízo de Deus. E Paulo mais abaixo vai dizer que aqueles que não obedecem ao evangelho também receberão o juízo de Deus sobre eles. Então nós partimos do pressuposto de que ninguém escapará do juízo divino. E antes de nós prosseguirmos, vamos nos lembrar do que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pedro ensina essa mesma doutrina, essa mesma verdade, dizendo assim, que a hora de começar o juízo de Deus pela sua casa é chegada. Vamos verificar, para que todos fiquem bastante claros sobre isso? Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 4.
Vamos devagarzinho que nós vamos entendendo essa questão. Um pouquinho mais à frente, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Percebem que ele diz que o juízo de Deus é um só? E ele começa pela igreja? E ele termina nos que não obedecem ao Evangelho? Ou seja, é um único juízo que começa pela igreja e termina com aqueles que não obedecem ao Evangelho. Logo, esse juízo não pode ser visto como um ato de retaliação. Não pode ser visto como um ato de maldade divina, nem de perseguição divina, e nem de falar que o juízo de Deus é porque os homens não creram no Evangelho. Isso é verdade. Quem não creu receberá o juízo. Mas e por que a igreja também recebe o juízo de Deus em certa medida? Daí nós vamos entender que o juízo de Deus tem uma finalidade, ou pelo menos duas finalidades. O juízo visa, primeiramente, a purificação. Como alguém que encontra uma pedra, uma pepita de ouro, e ela está ali bruta na terra, enquanto minério, não é? Então, quando se extrai aquela pedra, é uma preciosidade, mas ela está totalmente incrustada, não é? De terra, de pedras, de outros elementos. E essa pedra precisa ser o quê? Purificada, burilada, levada para poder ser derretida e tirar toda a impureza daquela pedra, daquele ouro, né? Daquela pepita de ouro. Ou seja, o processo para a purificação do ouro é feito mediante o fogo. Então, a Bíblia vai nos mostrar que o propósito inicial e primário de todo o juízo de Deus é a purificação. Agora, acontece, e aí nós chegamos até onde se diz que o juízo alcançará os que não conhecem o Evangelho, ou melhor, não obedecem ao Evangelho. Acontece que nós partimos do pressuposto de que muitos, ou alguns, dos homens, eles não querem ser purificados por Deus. Eles não querem nem mesmo a Deus, eles não desejam a Deus. Eles não desejam pelo Evangelho. E nesse caso, o fogo da purificação os extinguirá finalmente. Eles serão, como diz aqui em Tessalonicenses, no capítulo 1, serão banidos da existência, banidos da face de Deus. Ou seja, eles sofrerão a penalidade eterna, sofrerão a morte eterna, sofrerão a segunda morte, sofrerão o lago de fogo. Esse sentido também é um sentido de purificação, porque a Bíblia diz lá em 1 Pedro, no capítulo 3, né, que essa própria terra na qual nós estamos, é 2 Pedro capítulo 3, a terra que agora existe e os céus que agora existem estão reservados, entesourados para o dia do juízo. Ou seja, fala-se de um dia em que essa criação, essa atual criação, esse atual sistema de coisas, ele será purificado de toda nódoa, de todo pecado, de toda sujeira, de toda maldade. E então esse fogo que vai purificar a terra está falando de que todo pecado, toda injustiça, toda maldade serão varridos dessa criação para então se instaurar, a partir de então, um novo céu e uma nova terra. Acontece que os homens maus e perversos que se apegam ao pecado e não desejam deixar o pecado, por eles não desejarem por Deus, então eles serão varridos juntamente com toda a maldade. Então, o sentido e o propósito do juízo é sempre purificação.
Ou somos nós purificados, e então nós permanecemos agora purificados na nova criação de Deus, ou então seremos varridos para a purificação da terra. De todo modo, o fogo vai purificar, seja nós, para vivermos purificados numa terra purificada, ou seja, purificar todos os homens, ou melhor, purificar a terra, varrendo da existência todos os homens que insistem em viver no pecado, porque não faria sentido. A única maneira de purificar a terra é banindo da existência o mal. Não tem como. E como o mal ele só existe na consciência humana, como o mal só existe no coração humano, então os homens que não abrem mão da maldade em seus corações serão finalmente banidos, destruídos, aniquilados, exterminados no último dia, que é o juízo divino. Mas o que o apóstolo está nos ensinando é que o juízo é necessário para purificar. Então, aqueles que permanecerão no novo céu e na nova terra, ou usando os termos cotidianos, aqueles que serão salvos, eles deverão de ser purificados. E essa purificação não se dá de outro modo, senão por meio do juízo divino.